boa tarde. Mais rapidez e eficiência. O Tribunal de Justiça da Bahia realiza acordos de conciliação feitos de forma online. É o sistema de negociação virtual, criado para dar conta do grande volume de processos referentes ao direito do consumidor. A iniciativa pioneira da Justiça Baiana é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspende a ação que utiliza provas ilícitas para cobrar tributos do ex-presidente Lula. Tribunal Superior Eleitoral determina a suspensão do site Verdade na Rede, da campanha do ex-presidente Lula, e também confirma decisões que proibiram Bolsonaro de usar material produzido como presidente em atos da campanha eleitoral. E ainda, a Procuradoria da Justiça Militar denuncia 7 suspeitos de envolvimento no tráfico de cocaína em aviões da Força Aérea Brasileira. Segundo a denúncia, foi montado um complexo esquema de tráfico internacional de drogas por militares e civis que envolveu, inclusive, a prática de lavagem de dinheiro. Contagem regressiva para as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral preparou uma programação extensa para os convidados internacionais que vão acompanhar aqui no Brasil as eleições deste domingo. Vamos agora direto lá ao TSE, falar ao vivo com o repórter Paulo Melo, que traz todas as informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Paulo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. É exatamente isso, viu? Os convidados internacionais vão participar de um ciclo de palestras até sábado desta semana. Já no domingo, eles participam também da abertura das urnas eletrônicas com a impressão da zerésima, do teste de integridade das urnas eletrônicas, né, e dos equipamentos. Participam também da votação em sessão eleitoral e também da totalização dos votos aqui direto do Tribunal Superior Eleitoral. Entre os convidados estão os integrantes do Instituto Eleitoral Internacional para a Democracia e Assistência, como a ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, a ex-presidente da Colômbia, Marta Ramírez, a senadora uruguaia Mônica Xavier, entre outras autoridades internacionais de Portugal, da Rússia, da Argentina e também da França. Assuntos como mulheres nas eleições e também em partidos políticos e a desinformação eleitoral estão em destaque nesta programação, viu, Rafaela? Aproveitando e mudando de assunto, eu estou aqui no CDE, no Centro de Divulgação das Eleições, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, que conta com uma estrutura para comportar até 400 profissionais ao mesmo tempo. O espaço terá 7 bancadas com 60 estações de trabalho para os jornalistas, 5 telões que exibirão informações sobre as campanhas e serviços da Justiça Eleitoral. E também vale ressaltar, Rafaela, que o CDE cadastrou 110 veículos nacionais, 519 profissionais da imprensa brasileira, 12 veículos internacionais e 50 profissionais da imprensa estrangeira. Toda essa movimentação vai acontecer aqui no dia das eleições, dia 2 de outubro, exatamente aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Rafaela. Muito obrigada, Paulo. Próximos dias de muito trabalho por lá, viu? E todos os jornalistas do país também. Tchau, tchau. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a suspensão do site Verdade na Rede, da campanha do ex-presidente Lula, que faz críticas ao Jair Bolsonaro. Os ministros também confirmaram decisões que proibiram Bolsonaro de usar material produzido como presidente em atos da campanha eleitoral para a reeleição. Na sessão desta terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral referendou a decisão liminar do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, que proibiu o presidente Jair Bolsonaro de utilizar na propaganda eleitoral trechos de discursos dele na Assembleia Geral das Nações Unidas e na Embaixada do Brasil em Londres, quando o presidente foi participar do funeral da Rainha Elizabeth II. Por maioria, o plenário entendeu que a exploração da participação do presidente nos eventos pela campanha à reeleição pode ferir a isonomia do processo eleitoral. Ao adentrar a propaganda, o material que reproduz motes reiteradamente repisados pelo representado na condição de candidato é passível de incutir no eleitorado a falsa percepção de que assiste a uma demonstração de apoio internacional à sua candidatura,
quando, na verdade, o representado está representando o país no exercício de prerrogativa reconhecida desde o ano de 1949. Os ministros também proibiram o presidente Jair Bolsonaro de transmitir lives em redes sociais com cunho eleitoral no Palácio da Alvorada. Para o TSE, bens e serviços públicos não podem ser usados para a realização de atos de campanha. Ocorre que a live eleitoral tem um ato de propaganda explícito dirigido ao eleitorado de forma ampla. Equivale a um comício em moldes virtuais. Por isso, a residência oficial não pode ser utilizada para essa finalidade. A Corte Eleitoral ainda proibiu o impulsionamento da página LulaFlix. O site está vinculado à campanha de Jair Bolsonaro e possui conteúdo crítico ao ex-presidente Lula. O TSE determinou ainda a retirada do ar do site Verdade na Rede, bem como das respectivas redes sociais. O site pertence à campanha do ex-presidente Lula e faz críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O plenário seguiu o entendimento da relatora, ministra Maria Cláudia Buchianeri. A pessoa precisa saber que está se submetendo a uma propaganda para saber se quer consumir essa propaganda eleitoral ou não. Me pareceu grave a organização do site como uma agência de checagem. Por quê? Porque a gente acha que é um site que fornece conteúdo independente e, no fundo, não é um site de campanha, portanto, com as naturais clivagens ideológicas que são próprias da campanha, mas que o eleitor consome aquela informação sem saber que está numa página de campanha. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de registro de candidatura de Wilson Witzel ao governo do Rio de Janeiro. Com a decisão, fica mantida a inelegibilidade imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral Fluminense. Witzel foi condenado em processo de impeachment que o afastou do governo do estado por crime de responsabilidade e improbidade administrativa. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ação que utilizava provas ilícitas para cobrar tributos do ex-presidente Lula. As informações, os detalhes agora com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Para o ministro, a Procuradoria da Fazenda utilizou provas que foram anuladas pela segunda turma do STF em razão do reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro da 13ª Vara Federal de Curitiba. A ilicitude declarada pelo Supremo, diante da imparcialidade do ex-juiz, invalida a utilização dos elementos probatórios em qualquer esfera, seja judicial ou administrativa, inclusive em órgãos de controle ou de fiscalização como a Receita Federal. Qualquer procedimento que derive de atos decisórios declarados nulos ficam contaminados pela ilicitude. O STF, em mais de uma ocasião, já reafirmou esse entendimento. A decisão ainda alerta para um possível crime de abuso de autoridade, já que o procurador, autor da ação cautelar de cobrança de tributos, para basear sua manifestação, fez uso de prova da Lava Jato, obtida por meio ilícito, com prévio conhecimento de seus vícios, visto que os atos decisórios do ex-juiz da 13ª Vara Federal foram anulados pelo STF. Outro ponto que foi destacado é que todo cidadão é considerado inocente enquanto não houver sentença condenatória irrecorrível. A presunção de inocência é a espinha dorsal do Estado democrático de direito. A ação cautelar estava sendo utilizada em peças de propaganda em desfavor de Lula, atual candidato à presidência da República. O reflexo nas eleições do dia 2 de outubro também foi considerado pelo ministro para justificar a urgência da decisão. A cobrança de 18 milhões em impostos, feita pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está suspensa, assim como todos os procedimentos fiscais abertos pela Receita Federal do Brasil, que derivaram da decisão de compartilhamento de provas do ex-juiz Sérgio Moro. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a liberação da penhora de vagas de garagem vinculadas a duas sócias de uma indústria que estão sendo executadas para quitar dívida trabalhista. O entendimento do colegiado é de que as vagas não têm matrícula própria no registro de imóveis e, por isso, também são bens de família impenhoráveis.
A ação teve início em 2014, quando um motorista que prestava serviços para a empresa pediu na Justiça do Trabalho indenização por danos morais e materiais em decorrência de doenças que teriam sido adquiridas em razão das atividades realizadas. O pedido foi parcialmente aceito em primeiro grau, mas como a empresa está em recuperação judicial, a execução da dívida foi direcionada ao quadro societário. Foram penhoradas 8 vagas de garagem vinculadas aos apartamentos das sócias. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a decisão da penhora. O TRT entendeu que o bem impenhorável é o que se destina à proteção da moradia da família e as vagas não estão incluídas nesse conceito. As sócias recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na primeira turma, ministro Amaury Rodrigues, teve entendimento diferente do regional. O ministro destacou que não há dúvidas de que as vagas estão vinculadas aos imóveis das empresárias executadas. Além disso, de acordo com a Lei 8.009 de 1990, a impenhorabilidade de bens de família se estende também às vagas de garagem. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Veja a seguir acordos de conciliação feitos de forma online. Vamos conhecer o sistema de negociação virtual criado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Os detalhes em instantes, voltamos já. Os povos indígenas confiam no processo eleitoral, confiam nas urnas eletrônicas, que tem tido um processo transparente. É por isso que estão participando ativamente desse processo democrático. Pela primeira vez na história do Tribunal de Justiça da Bahia, acordos de conciliação passaram a ser processados sem a intervenção humana presencial. Isso tem sido feito por meio de um método remoto que tem acelerado acordos no Judiciário do Estado. É o Sistema de Negociação Virtual, criado para dar conta do grande volume de processos referentes ao direito do consumidor. O aumento no valor da mensalidade da operadora de telefone antes de terminar o prazo de 1 ano de contrato foi um dos assuntos tratados no Sistema de Negociação Virtual do Tribunal de Justiça da Bahia. Uma cliente e uma advogada entraram com um pedido de negociação extrajudicial no sistema e conseguiram fechar um acordo com a operadora de telefone para o preço da mensalidade voltar a ser o firmado em contrato. Além disso, também foi fixado um valor de indenização por danos morais. Conflitos entre empresas e consumidores baianos é o principal tema de processos extrajudiciais. Para agilizar o trâmite e promover o diálogo seguro e direto entre as partes, desde 2020 foi desenvolvida a negociação virtual, sistema integrado à tramitação de processos eletrônicos dos juizados especiais do Estado, o PROJUDE. A negociação virtual no Sistema PROJUDE Bahia é realizada através de 2 telas de ação disponíveis no menu Negociações, Parte Reclamada. São elas: pendente de oferta de proposta inicial, pendente de oferta de proposta final. Existem também mais 3 telas de consulta: propostas iniciais enviadas, propostas finais enviadas e negociações virtuais finalizadas. Bom, e agora, para detalhar essa ferramenta, eu converso ao vivo de forma remota com o assessor da coordenação dos juizados do Tribunal de Justiça da Bahia, Jonatas de Carvalho. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigada pela participação. Boa tarde, é um prazer estar aqui para compartilhar essas informações sobre esse projeto inovador que nós dispomos hoje no nosso Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Prazer é todo nosso, Jonathan. Conta pra gente como é que funciona na prática. O consumidor ele precisa aderir em alguma plataforma, dar esse primeiro passo de que pretende conciliar? Não tem burocracia nenhuma. O sistema está integrado ao próprio cadastro do processo. Quando o advogado protocola uma ação contra uma empresa, o sistema já identifica automaticamente que é uma empresa cadastrada no Tribunal de Justiça, no nosso sistema domicílio eletrônico, e a maioria das empresas estão nesse cadastro, mais de 500 empresas. Então, quando o sistema já identifica, é marcada a audiência,
não altera o fluxo do processo, mas de forma suplementar, em paralelo, é enviado o processo para a empresa para ela dizer se ela tem uma proposta de acordo para aquela parte autora. O tribunal... E uma vez oferecido... Por favor, pode concluir. Uma vez oferecida essa proposta de acordo, a parte autora tem a oportunidade de, com um único clique, dizer se aceita o acordo. E aceitando, ele já vai automaticamente para a homologação judicial. É seguro porque é assinado por ambas as partes. Então, o juiz ele fica muito seguro para assinar esse acordo, porque ele é feito de forma bilateral. Ele tem ali a expressão de vontade eletrônica de ambas as partes. Jonatas, o tribunal tem uma demanda muito alta em relação aos processos ligados a direito do consumidor. Então, essa ferramenta, ela vem, de certa forma, desafogar também esses inúmeros litígios e dar uma qualidade também ali para esse consumidor na negociação, né? Porque a gente está falando de mais agilidade, menos dor de cabeça. Exatamente. É mais uma alternativa. Nós criamos esse ambiente, essa plataforma permanente, para ficar como uma alternativa a mais, para que, antes dessa audiência de conciliação ordinária, que a Lei 9.099 prevê, as partes possam chegar a um acordo. E, havendo um acordo, o próprio sistema cancela a audiência, isso é maravilhoso, e já manda o processo para homologação judicial. Então, é algo fantástico, inovador, que nós queremos que, se possível, se replique em todos os sistemas de justiça do país. Eu citei agora as matérias ligadas a direito do consumidor, mas são processos de outras esferas também, né? Conta pra gente. Nessa fase inicial do sistema, alcança somente os processos na relação de consumo, de fato. Mas nada impede que o sistema venha a ser utilizado futuramente em relações de causas comuns. Acho que mais para frente, esse vai ser o caminho também, né, Jonathan? Como é que tem sido o feedback dos consumidores? Assim, a resposta dos consumidores e as pessoas que acessam o sistema de justiça é muito boa. Conforme foi bem colocado na apresentação maravilhosa que foi feita aí, inicial, que se tratou o caso de uma pessoa que teve um problema com a operadora, ela conseguiu lograr um acordo, inclusive conseguiu um valor de indenização por dano moral, inclusive. Quando a empresa ela coloca uma proposta, a chance de um acordo é de mais de 50%. Então, depende muito dessa iniciativa da empresa. Se ela coloca uma proposta para a parte autora, a gente percebe essa inclinação para aceitar, porque o processo é longo, é demorado, é exaustivo. Então, é muito interessante para ambas as partes finalizarem ali de imediato esse litígio. Vamos falar agora de números. Você citou há pouco que já tem mais ou menos 500 empresas, né, cadastradas, que já aderiram a esse programa, e temos cerca de mais de 200 acordos, né? Um dado muito positivo, tendo em vista que as pessoas ainda estão conhecendo essa ferramenta, e a intenção esse é o caminho, né? Aumentar cada vez mais. Exato, e assim, não houve custo nenhum. É isso que é importante frisar. O custo desse acordo foi custo zero praticamente, e o processo não houve expedição de carta, não houve expedição de convite, foi tudo de forma eletrônica. Economia de tempo, dinheiro, bom para todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Ok, Jonathan, muito obrigada. Sucesso aí na ferramenta, viu? E que a gente possa ter, com a nossa reportagem, nossa entrevista aqui, possa contribuir também na divulgação desse projeto tão bacana do TJ da Bahia. Um abraço a todos vocês, boa tarde. Boa tarde, nós aqui agradecemos. Foi um prazer estar aqui prestando essas informações. Prazer, tchau, tchau, Jonatas. E você vai ver a seguir no próximo bloco, Procuradoria da Justiça Militar denuncia 7 suspeitos de envolvimento no tráfico de cocaína em aviões da Força Aérea Brasileira. As informações em instantes. A história das urnas eletrônicas se confunde com a própria história da Justiça Eleitoral, tendo em vista que a previsão da criação das urnas já se dava no Código Eleitoral de 1932. E as urnas foram efetivamente desenvolvidas em 1996 num projeto que contou com a participação de importantes segmentos da sociedade brasileira, inclusive de oficiais das Forças Armadas. E o resultado desse projeto foi um equipamento moderno, com mais de 30 camadas de proteção e que é capaz, portanto, de garantir a certeza e o sigilo do voto do eleitor brasileiro.
A Procuradoria de Justiça Militar em Brasília ofereceu uma denúncia contra um ex-sargento e 2 sargentos da Aeronáutica, além de 4 civis, pelo envolvimento no tráfico e na associação ao tráfico internacional de drogas. Os crimes foram cometidos com o uso do avião e do pessoal da Força Aérea Brasileira. Segundo a denúncia, foi montado um complexo esquema de tráfico internacional de drogas por militares e civis que envolveu, inclusive, a prática de lavagem de dinheiro. Além do transporte de drogas à Europa, as investigações apontam que os envolvidos também atuavam no escoamento do produto ilegal no Brasil. As provas colhidas em inquéritos policiais militar e federal mostram que o ex-sargento Manuel Silva Rodrigues transportou uma considerável quantia de substância entorpecente para 2 cidades da Espanha. Os casos ocorreram em abril e junho de 2019. Além do ex-sargento da FAB, Manuel Silva, condenado a mais de 14 anos de prisão por tráfico internacional de drogas pela Justiça Espanhola, foram denunciados os segundos sargentos Jorge Luiz da Cruz Silva, Márcio Gonçalves de Almeida. Com relação aos civis, os denunciados são Wilkelane Nonato Rodrigues, esposa do ex-sargento, Marcos Daniel Pena, Márcio Molfarrege e Michele Touti. Um dos civis denunciados é o responsável por entregar ao ex-sargento o entorpecente transportado para a Espanha nas 2 oportunidades. O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu ao pedido do Ministério Público e mandou prender preventivamente o empresário Thiago Brenan Fernandes Vieira por não ter se apresentado à Justiça até a última sexta-feira. A Justiça Paulista também ordenou que a Polícia Federal inclua o nome do empresário na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. Thiago Brenan tem 42 anos e é acusado de agredir no mês passado a modelo Aline Gomes, de 37 anos, em uma academia de ginástica de alto padrão que fica em um shopping de São Paulo. Ele responde pelos crimes de lesão corporal e corrupção de menores. O empresário deixou o Brasil no início do mês e o mandado de prisão foi expedido por ele não ter respeitado o prazo para retornar ao país e entregar o passaporte. A 3ª sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que responsabilização penal de empresa não é transferida com incorporação a uma outra, tendo em vista que o alcance é limitado ao autor do ilícito criminal. A sessão fixou o entendimento de que o princípio da intranscendência da pena, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, pode ser aplicado às pessoas jurídicas. O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra uma sociedade empresária agrícola pelo suposto descarte de resíduos sólidos em desconformidade com as exigências da legislação estadual. A controvérsia que chegou ao STJ diz respeito ao fato de a empresa acusada originariamente ter sido incorporada por outra. Após a decisão que rejeitou os argumentos da defesa, a empresa incorporadora impetrou o mandado de segurança, alegando a extinção da punibilidade diante do encerramento da personalidade jurídica da ré originária da ação penal, que seria a Sociedade Empresarial Agrícola. Assim, por aplicação analógica do Código Penal, no que trata da morte do réu, seria inviável o prosseguimento da ação contra a incorporadora. O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu a segurança. No recurso encaminhado ao STJ, o Ministério Público sustentou que tanto o princípio da intranscendência da pena como o artigo 107 do Código Penal têm incidência restrita às pessoas naturais, únicas capazes de morrer, sobretudo porque as penas patrimoniais previstas na Lei 9.605, de 1998, poderiam ser assumidas pela incorporadora. Para o relator, ministro Ribeiro Dantas, a extinção legal da pessoa jurídica ré, sem nenhum indício de fraude, leva à aplicação analógica do Código Penal, com o consequente término da punibilidade. O ministro destacou ainda que o princípio da intranscendência da pena pode ser aplicado às pessoas jurídicas, o que reforça a tese de que a empresa incorporadora não deve ser responsabilizada penalmente pelos crimes da incorporada. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.